Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria. Telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Bem, amigo, mais uma vez estamos aqui na RB Materiais de Construções, que tem um show de oferta para seus clientes e amigos. Quem vai falar para a gente esse show de ofertas é a nossa amiga Priscila. Priscila, é com você. Gente, estamos iniciando um mês com grandes promoções, mais uma vez, e a gente tem aí uma grande novidade. Nós estamos recebendo pisos e revestimentos aqui na loja, e para iniciar aí essa jornada, a gente está colocando os nossos pisos a R$19,90 o metro quadrado. Gente, classificação A, tá? Não é piso com defeito, não é ponta de estoque, é coisa barata, coisa boa, coisa para inovar aí a sua casa. Então você corre aqui na RB, vem ver o que chegou de novidade, porque tem muita coisa legal, tá? E a gente também teve reposição do nosso vaso acoplado, vaso branco, com design lindo, saindo por R$379,90 à vista, tá, pessoal? Recebemos também aqui na loja a nossa reposição de forro PVC na cor branca, R$19,90 metro quadrado. Além disso, a gente tem muito mais oferta, então você tem que vir aqui na RB. Nós recebemos aqui na loja uma carga de porta de Angelim, gente, porta de qualidade prontinha para instalação, saindo por a de 60 centímetros, que é uma porta para banheiro, R$ 179,90. Temos também a de 70, temos também a de 80. Então corre para a RB que a gente entrega aí na sua casa. Fala pra gente, Priscila, telefone e endereço RB Materiais de Construção. Nosso telefone para contato é o 22-2521-1849. Você salvando na sua agenda, vai direto para o seu WhatsApp. Então você manda uma mensagem que a gente atende rapidamente. Beleza, pessoal? Tá esperando o quê? Corre pra cá. RB Materiais de Construção, o melhor preço da cidade. Bem, amigos, o programa em ação A Volta para o TV, nessa oportunidade, está aqui no Jardim Ouro Preto, no Centro Paroquial da Igreja Imaculada Conceição. Nós vamos estar falando sobre cozinha solidária. É um trabalho que já vem sendo executado há bastante tempo em nossa cidade. Muita gente talvez não saiba disso, que é quase que um trabalho voluntário. E mais uma vez o Wilker Mafor, não é isso? E também nosso William Chaves, sempre trabalhando para ajudar os menos favorecidos da nossa cidade. Para iniciar o nosso papo aqui sobre a cozinha solidária, Wilker, mais uma vez obrigado por participar do nosso programa. Explica para a gente o que é a cozinha solidária e quais são os objetivos. Obrigado, Cezinha, mais uma vez aí, abrir esse espaço para a gente falar sobre esse equipamento social que promove a defesa, né, o direito ao acesso a uma alimentação saudável, nutritiva. Cozinha Solidária é justamente isso, é um equipamento social constituído de voluntários e voluntárias, né, que doam um tempo, né, no seu dia a dia para estar reunido num espaço de cozinha
para preparar refeições. Refeições que podem ser entregues no horário do almoço, pode ser entregue no horário da noite, pode ser uma oferta de um lanche distribuído a pessoas, né, ou famílias que estejam enfrentando alguma vulnerabilidade ou risco e insegurança alimentar e nutricional. Aqui em Friburgo, nós temos esse espaço, Cozinha Solidária em Rede de Nova Friburgo. Surgiu aí no tempo da pandemia, em 2021, em julho, para ser mais exato, numa ocasião muito difícil, quando fomos ao encontro de irmãos e irmãs em situação de rua, aqui próximo, no bairro de Duas Pedras, num ponto, na ocasião, um ponto de abrigo para essas pessoas, e quando lá chegamos, fomos confundidos como agentes do município que estavam ali para despejá-los. Isso mesmo, despejá-los na rua, novamente, né? Desfeito esse mal-entendido e entregando, né, o alimento que ali estávamos fazendo, né, vimos que a realidade dessas pessoas, né, até então era uma situação de total abandono, né, descaso, omissão do poder público, e principalmente no que diz respeito à alimentação. Então, dali iniciamos uma ação, né, emergencial, junto com a sociedade civil, entregando um café da manhã, na parte da manhã, né? Isso aos poucos foi se consolidando, essa ajuda foi chegando, né? E sentimos então a necessidade de apoiá-los também com uma refeição, porque a refeição que chegava naquela ocasião a essas pessoas em situação de rua naquele ponto de abrigo, chegava muito tarde, muitas vezes 3 horas, 4 horas da tarde, e em alguns momentos chegavam até apodrecido. E daí então, né, sentimos a necessidade de estruturar essa ação, né, de entrega de uma refeição. Procuramos alguns espaços, né, de cozinha, sobretudo comunitária digo, religiosas na cidade, né? E para nossa felicidade, nossa alegria, né, os nossos irmãos da comunidade aqui no Rui Sanglá, a igreja presbiteriana, né, nos abriu o espaço e iniciamos então ali, né, essa cozinha, estruturar essa cozinha, né, com encontros assim, uma entrega de refeições ainda muito espaçados, porque não tínhamos muita ajuda, né, do ponto de vista de pessoas, de voluntários, como também doações eram muito poucas, estávamos aí enfrentando uma pandemia, né, mas aos poucos, né, fomos vencendo esses obstáculos, fomos participando também de outros espaços no estado do Rio de Janeiro, e participamos hoje, inclusive, de um fórum estadual das cozinhas solidárias, né? Aumentamos o apoio aqui na cidade através de entidades sindicais aqui da cidade, sindicatos bancários, metalúrgicos, o CEP, o Sindicato Vestuário, Têxtil, enfim. Fizemos aí uma aliança, né, com aqueles que têm a preocupação com essa causa, né, humanitária, né, do acesso à alimentação saudável e nutritiva, e fomos também estruturando, né, parceiros como a Ação da Cidadania, né, e a CONAB, né, que é a Central de Abastecimento, né. Então, nesse tempo, nós estruturamos aqui no Salão Social da Paróquia Imaculada, começamos a operar no início desse ano e estamos seguindo, né, nessa ação de entregar uma refeição a esses irmãos e irmãs que estão na rua vivendo aí uma dificuldade, né, de ter acesso à alimentação saudável e nutritiva. Beleza, é um trabalho digno de elogios, é um trabalho de cidadania, você está sempre ajudando quem mais precisa. William, chega para cá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você, como liderança comunitária, movimento social, eu, por exemplo, fui presidente da Associação de Moradores, presidente do Comor, e sempre que a gente fazia uma atividade de ajuda ao próximo, a gente te dá assim, uma leveza, uma sensação de
de dever cumprido, de missão cumprida. Como que você se sente quando você está aqui no salão ou às vezes na rua, de ver vocês também entregando refeição na rua, já viu algumas vezes. Como que você se sente realizando esse trabalho social? Então, é um trabalho que não é meu, é nosso, né? Como ele falou, né? Eu gosto de sempre falar que a cozinha nasceu aqui no Rui Sangá, na igreja presbiteriana, para a gente não ter esse negócio de dominação. Dominação de nome presbiteriana ou católico, isso é do homem. O importante para isso são as pessoas. E tem duas pessoas também que eu acho que foi fundamental para essa cozinha ficar firme, né? Para que está aí há 4 anos servindo alimento para as pessoas, porque passar fome, né, é muito complicado, né? A gente anda dentro das comunidades e as pessoas estão passando dificuldade. E tem gente que fala que é vagabundo. É complicado, né? Não sabe de nada, não sabe da realidade, não é vagabundo. Vagabundo não. Apontar o dedo é muito fácil, mas você não sabe da realidade das pessoas. E, para mim, né, é ótimo de fazer, junto com o pai do Wilco aqui, essa missão de entregar para as pessoas alguma coisa para comer. Porque se a gente não orar, né, a gente está dentro da dominação, ou seja, ela quer e no discurso é uma coisa na parte que é outra, que a gente vê muito, não adianta nada. Então, né, foi uma unidade dessas duas, né, ações, né, a presbiteriana e a Igreja Católica, mas fundamental foi o pastor Edivaldo da Igreja Presbiteriana e Dom Luiz, que era o bispo de Friburgo. Essas duas pessoas foram fundamental na unidade para que a cozinha se mantesse de pé. Porque às vezes a gente vê assim, você não tem ideia a luta que é para fazer uma cozinha. Mas vale a pena quando você vê a pessoa chegar aqui e falar, eu estou uma semana sem comer. É difícil, a gente fica uma semana sem comer. Então a gente se sente feliz, né? A gente se sente aqui emocionado, porque é importante a gente fazer esse trabalho, né? E dizer para as pessoas, porque é importante também dizer para sair dessa vida. Vocês estão dando comida para vagabundo. Não, nós estamos dando comida para poder dizer, para poder alimentar e dizer para eles que tem que ser dessa vida, porque isso é uma vida desgraçada. Morar na rua não é vida para ninguém. E a gente sabe o que é, porque a gente acompanha de perto. Então a cozinha tem esse papel também social, de servir a comida, mas dizer, é possível você ser dessa vida. Tanto é que, né, foi na cozinha solidária que nasceu a cooperativa. E nós estamos firmes aí para poder, né, fazer que as coisas avancem. E o mais importante, se nessa terra aqui a gente não olhar para o próximo, não valeu de nada passar por aqui. Não valeu de nada. Olhar no sentido de estender a mão e dizer, é possível, e a gente dizer que está aí para poder abraçar, né? Para poder tirar da situação. Não é fácil não, mas a gente está firme aí, né? Junto com a sociedade civil, como o Wilco falou, batalhando, mantendo a cozinha aí, e ano que vem vai ter mais coisas aí, né, para Friburgo, para poder, né, alimentar as pessoas mais vezes, e pode falar o que quiser falar da gente, porque pra gente o mais importante sempre vai ser as pessoas. Beleza. Wilker, deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora. O Wilker também sempre envolvido aí com os movimentos sociais. A pessoa está assistindo o nosso programa e ainda não sabe da existência da cozinha solidária. Pode ser pessoas passando por dificuldades, né? Sem ter uma alimentação digna para levar para sua casa, ou sem ter nada, né? Tem muita gente, isso acontece muito, principalmente em comunidades carentes. Como que essas pessoas podem chegar até aqui? E, por outro lado, os empresários, empresas que também têm esse espírito solidário, estão assistindo o programa e também, poxa, é um projeto bacana, um projeto que me interessou, quero ajudar. Esses dois aspectos, como que faz para chegar até aqui? Obrigado, Cezinha, pela pergunta. Primeiramente, reforçar que a Cozinha Solidária ela é parte de um programa de política pública. Nós aqui, a Cozinha Solidária em Rede, nós estamos fazendo política pública na cidade, dado justamente a ausência de política estruturante para garantir segurança alimentar e nutricional em Nova Friburgo. Para você ter uma ideia, Celzinha, Friburgo até hoje, né, não tem restabelecido o CONSEA, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Já são mais de 10 anos passados, 10 anos em que esse conselho foi muito importante
na cidade para pensar justamente as políticas, né, públicas. Hoje a Cozinha Solidária aqui, né, ela atende uma média em torno de 25, 30 pessoas, né, é o que nós conseguimos também em termos de estrutura, né, de condições de entregar, né, a essas pessoas. Precisamos realmente de muita ajuda, de voluntários para seguir com essa ação, mas tendo claro que essa ação é uma política pública, é uma ação que não tem nenhum viés político partidário, né? Não temos intenção nenhuma de nos lançar candidatos a nenhum pleito, né? E, enfim, estamos apenas construindo um espaço de defesa de um direito humano à alimentação, garantir a alimentação a esses irmãos e irmãs que hoje enfrentam essa insegurança em diversos níveis. Nós temos irmãos aqui que realmente não tem nada, não tem um quilo de arroz, né, um grão de arroz, e encontram nesse espaço uma oportunidade de se alimentar, né? Como disse, acontece aqui, né, no espaço, no Salão Social da Igreja Imaculada Conceição. Tem sido realizado toda quinta-feira da semana, a partir de 11h30, 8 horas nós já estamos aqui com os voluntários, organizando e preparando essa alimentação. Você que queira aí se voluntariar, queira participar, né, por favor, né, nos procure nesse horário, né, a partir de 8 horas, para que 11 horas, 11h30 no máximo, possamos então fazer essa entrega de alimentos, né? Esses alimentos são entregues não somente a pessoas com essa situação de vulnerabilidade, como também atende aqui ao redor da cozinha, né, trabalhadores e trabalhadoras que também estão enfrentando, né, algum grau de insegurança alimentar em casa, porque os seus rendimentos não estão sendo suficientes para manter uma alimentação por um mês, né? Então encontro nesse espaço uma oportunidade, né? Esse espaço nós assim fazemos, né? É um espaço de escuta, é um espaço de acolhida e um espaço de solidariedade. Beleza, nossa produção está fazendo sinal lá que nosso espaço está se esgotando. Williams, mais uma vez, obrigado pela participação no nosso programa. Gostaria que você fizesse então as suas considerações finais. Então, né, Cezinha, quem quiser conhecer a Cozinha Solidária, quiser ajudar, como o Ico falou, estamos aqui toda quinta-feira, pretendemos, né, ano que vem estender isso aí para mais dias e estender a mão para aqueles que não têm nada, né? Como eu falei, apontar o dedo, julgar é muito fácil, a gente tem que fazer diferente, tem que conhecer o que está acontecendo, como a gente conhece de perto, e o porquê que as pessoas estão nessa situação. E até porque, né, Cezinha, ninguém pode falar o dia de amanhã, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Então é importante a gente fazer o bem a quem seja. Então nosso objetivo é esse aqui, né? Fica aqui o meu agradecimento a você, né, pela oportunidade, e quiser vir almoçar com a gente, né, só aparecer aqui quinta-feira a partir de 11 horas, comida de qualidade, bem feita, feita com amor, com carinho, né, para poder aí ajudar aqueles que não têm nada. Obrigado, William. Wilker, obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa. Gostaria que você fizesse então suas considerações finais. É um convite, né? É um convite a você que está aqui participando do programa, né, nos assistindo, né, a vir somar forças, né, conosco nessa ação humanitária, né, de garantir alimento saudável e nutritivo na mesa, sobretudo daqueles que estão vivendo algum nível de insegurança alimentar e até risco social, né? O espaço ele é aberto, né? E nós aqui temos feito desse espaço um espaço de acolhida, de escuta, de solidariedade e buscando cada vez mais reafirmar esse espaço como um espaço de política pública para garantir a alimentação. E sendo política pública, nós precisamos colocar na pauta deste governo que está aqui, né, como também na pauta dos que estão na Câmara dos Vereadores, para que primeiramente, né, restabeleça, né, convoque novamente a sociedade civil para compor
o CONSEA, o Conselho, né, de Segurança Alimentar e Nutricional de Nova Friburgo, bem como apoiar todas as iniciativas e ações sociais que existem na cidade, né, de Nova Friburgo, voltados para essa ação de entrega de alimentos aos nossos irmãos e irmãs que estão passando aí por alguma necessidade de alimentos. Wilco, obrigado. Programa. Oi, Wilco. Não, só falar que eu acabei de esquecer, né, Wilco? Vim aí mais uma vez no Natal Sem Fome. Em dezembro, né, a gente vai estar organizando e quem quiser participar com a gente, só nos ajudar. A gente vai divulgar nas redes sociais aí mais o Natal Sem Fome agora nesse ano aí de 25. Beleza. E só para encerrar definitivamente, o Wilco, o William, nosso programa está à disposição de vocês. Sempre tiver alguma novidade, é só nos avisar com antecedência. A gente vai vir aqui para poder divulgar o trabalho de vocês, que é um trabalho espetacular. E a gente vai estar sempre junto. Programa em Ação, a voz do Programa TV, falando sobre cozinha solidária aqui em Nova Friburgo. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Bem, amigo, mais uma vez estamos aqui na RB Materiais de Construções, que tem um show de oferta para seus clientes e amigos. Quem vai falar para a gente esse show de ofertas é a nossa amiga Priscila. Priscila, é com você. Gente, estamos iniciando um mês com grandes promoções, mais uma vez, e a gente tem aí uma grande novidade. Nós estamos recebendo pisos e revestimentos aqui na loja, e para iniciar aí essa jornada, a gente está colocando os nossos pisos a R$19,90 metro quadrado. Gente, classificação A, tá? Não é piso com defeito, não é ponta de estoque, é coisa barata, coisa boa, coisa para inovar aí a sua casa. Então você corre aqui na RB, vem ver o que chegou de novidade, porque tem muita coisa legal, tá? E a gente também teve reposição do nosso vaso acoplado, vaso branco, com design lindo, saindo por R$379,90 à vista, tá, pessoal? Recebemos também aqui na loja a nossa reposição de forro PVC na cor branca, R$19,90 metro quadrado. Além disso, a gente tem muito mais oferta, então você tem que vir aqui na RB. Nós recebemos aqui na loja uma carga de porta de Angelim, gente, porta de qualidade prontinha para instalação, saindo por a de 60 centímetros, que é uma porta para banheiro, R$179,90. Temos também a de 70, temos também a de 80. Então corre para a RB que a gente entrega aí na sua casa. Fala pra gente, Priscila, telefone e endereço RB Materiais de Construção. Nosso telefone para contato é o 22-2521-1849. Você salvando na sua agenda, vai direto para o seu WhatsApp. Então você manda uma mensagem que a gente atende rapidamente. Beleza, pessoal? Tá esperando o quê? Corre para cá. RB Materiais de Construção, o melhor preço da cidade. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você.
Bem, amigos, o programa Em Ação, a Voto por Nova TV, está mais uma vez aqui na Praça Getúlio Vargas. E a gente foi acionado pela população para tentar fazer um movimento ou uma campanha, alguma coisa para tentar diminuir a violência no trânsito em nossa cidade. E conversando aqui com o Marcos Marinho, que é o nosso convidado de hoje, para falar sobre violência no trânsito, o Marcos já vem fazendo na Câmara de Vereadores e também algumas outras localidades aqui com entidades da nossa cidade, campanhas também reuniões falando sobre o assunto. Mas o que nos choca é a falta de atitude das nossas autoridades no sentido de minimizar, né, ou diminuir essa grave situação. Porque nós estamos falando de vidas humanas, nós estamos falando de gente sequelada, nós estamos falando da ocupação do Hospital Municipal Raul Sertão, que já está, a nossa saúde é um caos. Vereador Marco Marins, mais uma vez, obrigado por atender o nosso convite, como sempre, né? E poder falar um pouquinho, como está sendo a sua experiência falando sobre essa situação tão grave, né, que é violência no trânsito, e você tem sentido tem aparecido propostas, está havendo alguma ação concreta de autoridade, do nosso governo, ou da população principalmente, para tentar minimizar essa situação? Cezinha, obrigado pela oportunidade de entrevista. A gente está, desde o início do ano, abordando 2 temas que são prioritários para o nosso mandato e para a cidade de Nova Friburgo, que é o tema da mobilidade urbana e é o tema da saúde em Nova Friburgo. Eles são correlatos, como você mesmo disse. Quando há um acidente de trânsito, esse acidentado vai diretamente para o hospital de porta de entrada, que é o Raul Sertão. Então, isso também afoga a nossa saúde municipal. A gente tem vários problemas em Nova Friburgo, um deles é a geografia da cidade, né? Nós moramos em um vale, nós temos mais de 140 mil veículos em um vale. Então, isso naturalmente já é um grande problema. Mas a gente tem um outro problema que não é só pelo trânsito, pelo engarrafamento, pela quantidade de veículos, que é a questão da educação no trânsito. Como esse é um dos maiores e mais graves problemas em nossa cidade, a gente trouxe aqui os representantes do Ministério do Transporte. Eu fiz 2 audiências públicas, uma sessão específica. Eu trouxe a Secretaria Nacional de Transportes para Nova Friburgo. Nós fizemos um grande evento com a Penatrans, que é o programa de redução de mortes e lesões no trânsito no Brasil inteiro. A gente propôs, então, algumas atividades, alguns projetos e alguns programas para a cidade de Nova Friburgo. Nas audiências e na sessão específica, o secretário de Mobilidade Urbana não se fez presente. Teriam dito que o prefeito não autorizou a participação do governo nas pautas de educação no trânsito. Tudo bem, é uma decisão do prefeito, mas acho ruim para a cidade. A gente fez um evento no SESC Senat. Nós tivemos mais de 20 instituições participantes, os Rotaries, a Cianf, bombeiros militares, polícia militar. Então todas as instituições que se envolvem ou se interessam pelo trânsito em Nova Friburgo estiveram presentes, menos a prefeitura. E aí, qual é a nossa preocupação? O número de acidentes em Nova Friburgo está aumentando exponencialmente. A gente expôs isso na nossa sessão específica de mobilidade urbana. Os acidentes em Nova Friburgo já alcançaram praticamente 900 acidentes esse ano. A nossa conta que poderia passar de 1.000 acidentes no ano de 2025, considerando que em 2024 foram mais ou menos 600 e poucos, 700 acidentes. Então a gente tem um aumento de 30% a 40% do número de acidentes. Mais do que isso, acidentes com fatalidade, acidentes com mortes. Então a gente está preocupado enquanto instituição, enquanto cidade, do que a gente vai fazer. Porque é muito triste a gente não saber se o amigo nosso, motoboy, entregador, vai voltar para casa. É muito triste a gente não saber se um acidente fatal que aconteceu à noite ou de madrugada era com algum jovem alcoolizado ou não. Outro dado que foi informado agora também pelo Estado: 1 a cada 2 veículos que são abordados e parados em Nova Friburgo, o motorista está embriagado. 1 a cada 2 pessoas. Então 50% dos motoristas parados na Lei Seca em Nova Friburgo estão embriagados. Então assim,
Eu não estou aqui querendo uma resposta fácil, não é sobre isso. Mas a gente precisa entender, enquanto cidade, que a situação não pode tapar os olhos para essa situação. Se o encarador de motoristas abordados na lei seca estão embriagados, se a gente tem o maior número de acidentes da história de Nova Friburgo, maior número de acidentes da história de Nova Friburgo no ano de 2025, e quem é motorista, quem é ciclista, motociclista, quem anda no ônibus da FAO, que seja, todo mundo vê todos os dias que a nossa sociedade vive uma extrema falta de educação no trânsito. É uma extrema falta de educação. Beleza, eu vou aproveitar aqui que nós tocamos aqui a figura do prefeito, na figura do responsável pela mobilidade urbana. No bairro onde eu moro, a prefeitura, no final do ano passado, fez aquele famoso asfalto eleitoreiro, e asfaltou uma rua, ela é íngreme, e com certeza aquilo ali, estava claro que aquilo ali ia virar uma pista de corrida, principalmente à noite. E começaram a acontecer os acidentes ali. Levei lá um abaixo-assinado, ele foi lá na comunidade, o responsável pela mobilidade urbana, não sei nem o nome dele. O Luiz Felipe Lagineste, secretário? Luiz Felipe, Lagineste, não sei. Esteve lá. Falou pra gente o seguinte, 28 de fevereiro, tá? A gente hoje não tem uma massa asfáltica, nós vamos fazer um estudo, vamos colocar um quebra-mola aqui, tem que botar outro ali, a placa dos postes. Olha, nós já vamos para o final do ano, quer dizer, já se passaram quase 300 dias e nada foi feito lá. Uma falta de respeito com a comunidade ímpar, fora de série. Outra situação, você indo para Olaria, é meu trajeto porque a gente tem um programa na Nova TV, então eu tenho que parar por ali e me dirigir para a TV para fazer o nosso trabalho. Em frente ao posto Shell, se não me engano, ali tinha um ponto de ônibus e tem o guarda-corpo. Caiu tudo, tá fora até agora. O ponto de ônibus um carro conseguiu encaixar ali dentro e a partir daquilo, se você passar lá hoje, você vai ver um pedaço enorme, uns 50 metros de guarda-corpo destruído por acidentes. E todos os dias quem trabalha na Altran passa por ali. E crianças passam por ali para ir para a escola. Exatamente, o prefeito passa por ali. Será que ele não percebe que ali tem que ser feito alguma coisa? Isso eu estou dando um exemplo. Um exemplo que a gente vê todos os dias e ninguém faz nada. E você vê a violência no trânsito aumentando, você já falou, pode chegar a 1000 acidentes, várias mortes, dezenas de gente sequelados e nada é feito para diminuir a violência no trânsito. Como você analisa, vereador, essa falta de empatia, falta de responsabilidade das nossas autoridades em relação à violência no trânsito? Eu entendo que algumas partes da cidade estão vendidas. Algumas partes da cidade estão vendidas, ou por um lado, porque não há apoio real, financiamento, programas, tempo da agenda para que o executivo resolva, ou porque, de fato, o interesse da gestão daquela pasta não é a ação da política pública para a população. O caso da mobilidade urbana, eu falo isso publicamente, falo agora, sem problema algum, o Lagineste sempre foi uma pessoa bem intencionada, sempre tive um bom diálogo com ele, mas quando ele já foi secretário do governo anterior, vários secretários do Johnny Maicon são secretários do Renato Bravo. Lagineste é um deles, Amarílio Salarini é um deles. Então ali tem pessoas que perpassam governos. Só que eu não estou entendendo porque nesse governo ele não está conseguindo ir numa audiência pública porque dizem que o prefeito proibiu ele de participar. E numa reunião dizem que o prefeito proibiu ele de participar. E aí eu não posso nem dizer que é mentira porque ele não tem ido de fato. Mas assim, a minha preocupação maior hoje, a Câmara fez o papel dela. Eu fui eleito como vereador para fazer o meu papel. Eu fiz o meu papel. Eu tenho audiências, sessões específicas, a gente trouxe representantes do Brasil inteiro para debater o assunto. A gente tem os dados, eu mandei os nossos relatórios para todas as instituições de Nova Friburgo. A CIANF participou, o Rotary participou, a Bombeiros Militares participaram, a Polícia Militar participou e a gente está enviando esses relatórios também para o Executivo. Então assim, eu não posso dizer que eu lavo minhas mãos porque eu não lavo. Eu sou vereador hoje e continuo, enquanto estiver vivo, vereador até 2028. Então, a população confiou em mim essa obrigação, esse dever, essa vocação de fiscalizar, de acompanhar. Só que é frustrante, Cezinha, também pra gente,
entender que a prefeitura não tem essa preocupação no dia a dia. Mas a minha maior preocupação de fato, o caso que você citou, nesse percurso Centro-Olaria, você tem um guarda-corpo de mais ou menos 20, 15 metros. Esse guarda-corpo, eu já gravei um vídeo lá, já estive lá com os moradores, as crianças do bairro passam ali todos os dias. Se uma criança cai no Rio Bengalas, imagina a confusão que vai ser se uma criança de 4, 5 anos indo para a escola cai no rio porque não tem guarda-corpo. Sem contar que isso é feio para a cidade fica feia. Hoje a gente está aqui no centro de turismo. O centro de turismo estava totalmente abandonado, todo pichado. Aí gravaram um vídeo aqui, pintaram, mas assim, é uma questão dos dois lados. Existe uma teoria das janelas quebradas. Quando uma janela está quebrada, as pessoas vão lá e quebram a outra janela, quebram a outra janela. Uma cidade bem cuidada, isso não acontece. Quando a gente fala de mobilidade urbana, eu tenho que reafirmar que a minha maior preocupação ainda é: não temos grandes projetos para Nova Friburgo. Qual é o último grande projeto aprovado em Nova Friburgo, proposto em Nova Friburgo? É um projeto para ligar a estrada de Olaria a Mori? É uma estrada, é questão de um túnel? Não é mirabolante falar sobre isso. O orçamento nunca foi tão grande, está com 1 bilhão e 100 milhões de orçamento, entende? Então assim, o que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Já fizemos requerimento, vou fazer mais um agora sobre os projetos de mobilidade urbana da prefeitura, só que é frustrante, a população realmente tem que cobrar do executivo, porque quem tem a caneta da execução é o prefeito, tem que cobrar que tenha bons projetos. E não tem discurso de que não tem dinheiro não, porque tem dinheiro. Nós nunca tivemos tanto dinheiro em Nova Friburgo, 1 bilhão e 100 milhões de reais. É bastante dinheiro, né? Mas, vereador, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem sido procurado pela população para criar ou tentar criar um movimento contra a violência no trânsito em nossa cidade. Quando as coisas começam a vir de fora para dentro, é interessante, né? Você começa a perceber que aquilo está incomodando a população, né? Hoje teríamos aqui um depoimento de uma senhora que teve o seu pai vitimado por um atropelamento. Morreu. Como que a gente poderia, haveria uma forma da Câmara Municipal, do mandato do vereador, ajudar a fazer com que esse movimento cresça, não no sentido de tentar falar mal de A, de B ou de C, mas no sentido de diminuir drasticamente essa questão da violência no trânsito em Nova Friburgo. A gente sabe, você falou, de cada 2 motoristas, um está alcoolizado. Agora você imagina o número de motociclistas também, que parece que são as maiores vítimas do trânsito, são motociclistas. A maioria das fatalidades são com motociclistas. Como que a gente poderia começar a articular um plano, alguma coisa para tentar conscientizar essas pessoas, para tentar evitar essa violência no trânsito? Cezinha, acho que é muito parecido com o que a gente fez agora na saúde, a gente está fazendo na saúde. Um grande chamamento, um abaixo-assinado, um cadastro das pessoas que estão passando por uma dificuldade. Por exemplo, Nova Friburgo tem aproximadamente 20 mil pessoas na fila de espera de exames. E esses exames expiram, porque você só tem o pedido tem uma duração de 1 ano. Às vezes você está 2 anos aguardando a fila, você tem que voltar no médico, pedir outro encaminhamento. Então são mais de 20 mil pessoas sofrendo por essa situação. No caso do trânsito, só esse ano a gente tem uma expectativa ruim de que tenha 1000 acidentes. Então são 1000 friburguenses acidentados em Nova Friburgo esse ano. Então o que a gente tem que fazer agora é pegar onde o calo dói. Onde o calo está doendo? São as famílias que perderam um parente. Essa filha, né, que perdeu o pai no atropelamento. A gente precisa fazer realmente esse chamamento, esse cadastro, essa busca por essas pessoas. Quem são esses 1000 acidentados em Nova Friburgo no ano de 2025 no trânsito? Vamos chamar eles aqui para a mesa, vamos fazer um cadastro, vamos botar eles numa ação pública, numa cobrança pública de melhoria de sinalizações, de melhoria dos quebra-molas. Por exemplo, vários bairros de Friburgo têm quebra-molas imensos, não tem uma placa avisando o quebra-mola, não está nem pintado de amarelo. Eu mesmo todo dia passo em cima de quebra-mola sem ver, porque não está nem pintado. À noite, então, sem luz, iluminação pública está ruim. Quebra-mola sem placa, então é difícil.
Então, é buscar por essas pessoas. A gente tem 20 mil famílias na fila de um exame. A gente tem 1.000 pessoas acidentadas no trânsito no Nova Friburgo só esse ano de 2025, aproximadamente. Essas 1.000 pessoas têm família. Alguns têm irmão, têm pai, têm filho, têm mãe. Então, a gente tem que buscar essas famílias, porque se a gente não consegue diretamente que o cidadão que tem a ocupação dele, que está trabalhando, que acaba não se importando, até que doa dentro de casa, a gente não quer que aconteça algo dentro de casa. Mas, infelizmente, as pessoas só passam a se preocupar quando acontece na família delas, então a gente tem que buscar essas famílias. Né? Então, o que a gente está fazendo nesse momento na saúde é igual. A gente fez um formulário bem complexo da saúde, tentando entender quanto tempo as pessoas estão no exame, esperando o exame, qual é a situação de saúde delas, se elas morreram ou não nessa fila dos exames. Tem gente que morre aguardando o exame. Exame de prevenção, para que não tenha consequência. Então é essa situação hoje da política pública na nossa cidade, seja da saúde ou da mobilidade urbana. Então o que eu consigo fazer agora é isso. A audiência pública eu já fiz, sessão específica eu já fiz. Eu já trouxe o Ministério dos Transportes para Nova Friburgo. Me diz quem trouxe o Ministério aqui em Nova Friburgo. Só que o Ministério, todo mundo fala a mesma coisa. Se o prefeito não tiver vontade, se o secretário de mobilidade urbana não participar dessa mesa, as coisas não vão sair do papel. Então, a gente precisa sim se preocupar um pouco mais com o que tem valor para as nossas famílias e para a nossa cidade. Eu não tenho problema nenhum com festa é bom também, não tenho problema nenhum com outras atividades, só que se você não priorizar a saúde, a mobilidade urbana e o trabalho e o emprego da população, se você não der condições dessa população trabalhar, você não tem uma cidade realmente digna para essas pessoas viverem. A gente só está sobrevivendo. Verdade, então já está aí dada a primeira sugestão interessante para a gente dar o pontapé inicial aqui na questão da violência no trânsito, que seria fazer um cadastro com os familiares das vítimas, não só das vítimas fatais, mas também das pessoas que ficaram sequeladas. Eu já vou deixar aqui o telefone do programa, 998548369. Pode deixar também do vereador, pedir para você deixar do seu contato, o pessoal fazer contato com você também, para a gente começar a mapear essas pessoas e começar a mostrar o drama que elas estão passando por causa da violência no trânsito, ou que passaram por causa da violência no trânsito. E quem sabe você trazendo essas pessoas para dar um depoimento, isso se tornando uma constante na comunicação, isso nos sensibiliza aí as nossas autoridades para que comecem a pensar em alguma política pública contra a violência no trânsito. Vereador, as pessoas fazendo estão lá que o nosso tempo está se esgotando. Gostaria que você fizesse suas considerações finais, deixando também um contato para que as pessoas possam fazer parte desse cadastro, para a gente tentar dar um passo avante na questão da violência no trânsito. Perfeito, Cezinha. Nosso contato é 022 9988 55800 ou lá no meu Instagram, Facebook, @MarcosMarinsRJ. A nossa preocupação maior é abordar os temas estruturantes da cidade de Nova Friburgo. Então é a mobilidade urbana, saúde, trabalho, emprego, oportunidade para as pessoas. Esse é o nosso foco. Não sou contra a festa, não sou contra evento, eu sou contra a corrupção. Eu sou contra desperdício de dinheiro público, ineficiência da administração da Prefeitura de Nova Friburgo. Isso sou contra. Mas a gente está correndo atrás para que bons projetos saiam do papel. Então você, cidadão, principalmente você familiar de alguém que sofreu algum acidente de trânsito, eu acho que é o ano que mais teve acidentes de trânsito na história de Nova Friburgo, quase 1000 acidentes. Entre em contato com a gente quer entender se foi questão de sinalização, qual foi o problema, se foi irresponsabilidade. Então a gente tem que entender essa questão do trânsito na nossa cidade. Se você também é um cidadão que está na fila da saúde, são mais de 20 mil pessoas na fila esperando um exame de saúde em Nova Friburgo. Isso é prevenção. Se a gente não causar, se a gente não resolver as causas das doenças, a gente só vai ficar apagando incêndio nas consequências, na emergência do hospital. Então você, cidadão friburguense, você da região que sofre pela mobilidade urbana, pela saúde, ou também pela falta de oportunidade de trabalho aqui na nossa cidade, entre em contato com a gente, que o foco do nosso mandato é esse. É atuar nas questões estruturantes para que nós tenhamos uma Nova Friburgo verdadeiramente boa para quem quer viver aqui. A gente não quer sobreviver, a gente quer viver Nova Friburgo. O programa em ação, a Voz do Povo na TV, falando sobre a violência no trânsito com o vereador Marcos Marins. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria.
Telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Bem, amigo, mais uma vez estamos aqui na RB Materiais de Construções, que tem um show de oferta para seus clientes e amigos. Quem vai falar para a gente esse show de ofertas é a nossa amiga Priscila. Priscila, é com você. Gente, estamos iniciando um mês com grandes promoções, mais uma vez, e a gente tem aí uma grande novidade. Nós estamos recebendo pisos e revestimentos aqui na loja, e para iniciar aí essa jornada, a gente está colocando os nossos pisos a R$19,90 metro quadrado. Gente, classificação A, tá? Não é piso com defeito, não é ponta de estoque, é coisa barata, coisa boa, coisa para inovar aí a sua casa. Então você corre aqui na RB, vem ver o que chegou de novidade, porque tem muita coisa legal, tá? E a gente também teve reposição do nosso vaso acoplado, vaso branco, com design lindo, saindo por R$379,90 à vista, tá, pessoal? Recebemos também aqui na loja a nossa reposição de forro PVC na cor branca, R$19,90 metro quadrado. Além disso, a gente tem muito mais oferta, então você tem que vir aqui na RB. Nós recebemos aqui na loja uma carga de porta de Angelim, gente, porta de qualidade prontinha para instalação, saindo por a de 60 centímetros, que é uma porta para banheiro, R$ 179,90. Temos também a de 70, temos também a de 80. Então corre para a RB que a gente entrega aí na sua casa. Fala pra gente, Priscila, telefone e endereço RB Materiais de Construção. Nosso telefone para contato é o 22-2521-1849. Você salvando na sua agenda, vai direto para o seu WhatsApp. Então você manda uma mensagem que a gente atende rapidamente. Beleza, pessoal? Tá esperando o quê? Corre para cá. RB Materiais de Construção, o melhor preço da cidade. Ju Restaurante. Comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria. Telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. No ar, Momento Saúde, com o Dr. Renato Abirramia. Minha saudação a todas e a todos que nos assistem. Hoje eu vou falar sobre um assunto que não devia existir: emergência na asma. E por que não devia existir? Porque hoje nós temos um arsenal terapêutico extraordinário, inclusive disponibilizado até para os pacientes do SUS nas farmácias populares. Nós temos medicamentos capazes de, com uma orientação correta, impedir a exacerbação de asma, mas não é a realidade nossa. As pessoas estão continuando a ir às emergências com crise de asma, às vezes de madrugada, porque as crises surgem muitas vezes durante as madrugadas. Crianças, adultos, quer dizer, todos podem ir para emergências. E o objetivo aqui é dar as dicas do que deve ser feito. Eu quero estender essa conversa para os colegas que trabalham nas emergências, ressaltando que os pacientes que vão à emergência e saem de lá devem ser obrigatoriamente encaminhados para o tratamento a um pneumologista ou um alergista que está habilitado a tratar de asma.
E eu coloco à disposição um ambulatório Bento 16, o tratamento lá é gratuito e nós atingimos lá todos os tipos de arma, todas as etapas. 1, 2, 3, 4, 5, chegando à arma grave, que aqui tem sido, eu tenho 20 pacientes usando imunobiológico, mas eu acho que em Friburgo tem mais de 700 que recorrem às emergências e poderiam ser tratados, e a asma é uma doença que pode matar, né? É uma morte a cada 5 horas no Brasil. Eu acho absurdo uma doença tratável e controlável. Eu estava no ambulatório 16, se reportando a um caso que eu tive lá, quando chega um conhecido meu, bem conhecido, com uma funcionária dele, e pediu para ser atendida de emergência, que ela tinha vindo da emergência do Raul Sertão. Ela chegou lá com muita falta de ar e de longe, a gente estava ouvindo uma manifestação clínica que se vê no exame físico e até pela audição. Ela estava com uma falta de ar tremendo, que o ruído é chamado estridor. O termo é esse mesmo, estridor. Isso significa, ela estava com retração de músculo intercostal, retração da musculatura, tiragem, quer dizer, e retração também da musculatura ali da fúcula external, claramente indicando uma obstrução de vias aéreas superiores, de traqueia, porque a traqueia, ela é um condutor, né? Depois da laringe vem a traqueia, aí se bifurca para os brônquios. E ela estava com uma obstrução de menos de 5 milímetros, quer dizer, uma coisa para dar esse estridor de longe, não precisava nem estetoscópio isso aqui, nem precisava disso. Aí pela história, aí isso aqui é um absurdo, ela foi internada com uma dor abdominal, ela tinha histórico de coprolito, que é um fecalito, que é uma formação que surge no apêndice, e ela tinha dores intermitentes, e depois ela tinha sido avisada que ela poderia desenvolver uma apendicite aguda, e foi o que aconteceu. Só que não fizeram o diagnóstico. Fizeram o diagnóstico depois de uma peritonite, foi para o CTI, foi entubada, fez traqueostomia, né, porque depois de um certo tempo de intubação tem que fazer traqueostomia. Estava lá o quadro típico de... um mês depois, ela fez uma estenose traqueal, que é essa sequência, e não foi feito diagnóstico. Foi feito diagnóstico de asma, tomando aqueles remédios para asma, que não é o que nós vamos falar aqui. Eu mandei imediatamente fazer dilatação, que ela conseguiu ir para o Hospital de Bom Sucesso, dilatação da traqueia, e ficou bem, não teve mais problema. Então, não foi feita anamnese, não foi feito nada. A crise de asma pode ser leve e moderada. Aí o paciente, quando chega nessa crise leve, está com falta de ar, mas não tem esses sinais de uso de musculatura acessória, a frequência respiratória está a menos de 30, a frequência cardíaca está a menos de 120, a saturação do oxigênio, isso aqui é muito importante, isso aí foi, depois da pandemia, muita gente tem em casa, né? Segundo os protocolos, é menos de 90%. Eu acho que é menos de 92%, já é ruim, é péssimo já, e tem que ficar de olho. Um aparelho que tem que ter em todas as emergências, embora não tenha, é esse aqui, é pico de fluxo. Isso aqui é do adulto e da criança. Esse pico de fluxo tem aqui um bocal, né? Tem que ser feita a sequência de exames, é só colocar o bocal aqui, botar o ar para fora e puxar e prender. Aqui sinaliza o pico de fluxo, é o peak flow, o pico de fluxo respiratório, que ele é normal,
tem uma tabela, mas acima de 400 está bom, menos já começa a piorar. Às vezes está menos de 150, menos de 100, e aí é um estado grave. E é usado também pela sequência, para acompanhar. Quando a crise é de asma é grave, eu quero chamar a atenção para isso, para as pessoas saberem, para as mães saberem, os pais saberem que a criança, essa retração e uso da musculatura acessória é um sinal de gravidade. A frequência respiratória maior de 30 é sinal de gravidade. Cianose, nem pensar, né? Fica cor azulada. Isso aí é sinal de gravidade muito grande. O pico de fluxo também, baixo, é muito grave. Como eu falei, a saturação é fácil fazer e o pronto-socorro tem que fazer isso. E o médico que vai atender a crise grave, ou moderada mais tendência grave, ou a grave, ele tem que ficar 1 hora do lado do paciente, até o paciente melhorar. O que tem que ser feito? Hoje em dia, se utiliza o spray, esse spray aqui, com o espaçador na crise, em detrimento ao antigo, velho nebulizador. Às vezes eu vejo o paciente sair do hospital, da emergência, e receitar um nebulizador, quer dizer, um custo totalmente desnecessário, e a maneira de fazer, a sequência que tem que ser feita, o trabalho que vai dar, usar a energia, tudo isso, absurdo. Quando isso aqui é muito melhor. Na crise, então, salbutamol, o nome comercial é Aerolin, tem um outro que é o fenoterol, o nome comercial é Berotec, esse é a GINA, que eu já falei sobre a GINA, que é uma entidade que estuda a asma e publica as recomendações, diz que para não fazer mais o fenoterol, não fazer, está proscrito, porque dá efeitos colaterais. Então, o certo é o salbutamol, que é esse aqui. Coloca aqui, agita. Se o paciente tiver condição de botar o ar para fora, como eu expliquei da outra vez, esvaziar o pulmão todo e colocar na boca, cobrir bem o nariz e apertar, e puxar e prender, sincronizar, tá certo, ele consegue. Se ele não conseguir, tenta respirar e soltar 5, 6 vezes, e ficar pelo menos 20 a 30 segundos com isso no rosto, porque aí o volume corrente, e criança também, com menos de 5 anos, pode fazer dessa maneira, e pessoas que não estão em condições, né, de fazer essa manobra que eu falei, de 20 em 20 minutos, 3 aplicações com intervalo de 30 segundos. Então, 1, 2, 3, 4, até 10, eu não acho 10 exagero, 4, de 20 em 20 minutos. E nos casos mais graves, associar um outro remédio que tem também na farmácia popular, que é o Atrovente, brometo de hipratrópio, 4 também, de 20 em 20 minutos. Imediatamente fazer o corticóide oral. Aí, no caso, é a prednisona ou prednisolona, 40 miligramas. Pode usar até 60, mas 40 miligramas é suficiente. Se o paciente não tiver condição de deglutir, porque se ele deglutir, tiver em condições, às vezes não está, mas se ele tiver em condição de engolir, ele faz o mesmo tempo de efeito, que leva cerca de 2 horas o oral e 2 horas o injetável também. As pessoas pensam que injetável na veia vai ser rápido. Não, o tempo é mais ou menos o mesmo, 2 horas, para começar a fazer efeito. Até porque na reação anafilática, aquelas reações alérgicas graves, com edema, com obstrução, que tem indicação de adrenalina, as pessoas vão fazer corticóide pensando que o corticóide vai agir imediatamente. Não, tem que usar adrenalina. E nesses casos a adrenalina só se usa na anafilaxia. Não se usa mais em crise de asma. Antigamente se usava, agora não se usa mais. É uma dica que eu estou dando aqui, não se usa mais. É fazer 0,3, 0,5 miligramas na musculatura da coxa. Nesses casos de anafilaxia, que é que tem em todo lugar, porque a anafilaxia pode surgir num anestésico, né? E as pessoas têm que ter. Quem usa anestésico devia ter. E tinha uma ampolazinha aqui, pequenininha, mas auto-administrável, que hoje a gente não consegue no comércio.
devia voltar a ter essa adrenalina no começo, porque salva vidas. Faz uma, depois de 10 minutos faz de novo essa dose, 0,3, 0,5 miligramas. Mas voltando ao corticoide, se tiver que fazer venoso, por impossibilidade da pessoa deglutir, faz hidrocortisona, 250 miligramas, em 100 mililitros de soro fisiológico em 20 minutos. Pode fazer direto? Pode, mas o problema é o risco de flebite na via periférica. Para evitar isso, fazer essa solução. Nos casos que não resolverem, existe uma alternativa nessa primeira hora, de 20 minutos, essas medicações que eu falei, de fazer sulfato de magnésio, 2 gramas, e aí é uma ampola de 10 a 20%, dependendo de 10 a 20 mililitros, também na veia, em 30 minutos, 20 minutos, fazer isso. Se não resolver, pode repetir esse esquema todo, mas geral resolve. Mas o médico tem que ficar do lado ali do paciente, não pode abandonar o paciente. Tem que ficar do lado até ele sair da crise, até o pico de fluxo passar, menos de 50% é grave. Mais de 60% já é uma resposta favorável. Em último caso, respiração mecânica, intubação, mas sem último caso. Se fizer essa sequência, excepcionalmente vai precisar de ir para o CTI e fazer a medicação. A gente vê, eu vi alguns casos, né, a Fernanda Young, que era uma escritora, que era roteirista, todo mundo lembra dela, Fernanda Young. Ela morava em Niterói, nasceu em Niterói, depois foi para São Paulo. Ela teve uma crise de asma no sítio que ela foi passar um fim de semana e morreu. Eu citei aqui uma colega minha, amicíssima minha, lá no Rio, que ela foi para o supermercado com a mãe, que estava bem. É um raio que passa, que surge no céu azul. Então, eu tenho muito medo de crise de asma quando não é tratada. Normalmente, agora falando da crise leve e moderada, pode ser até tratada em casa. E o ideal, a Gina manda fazer uma medicação, que está aqui, é formoterol e budesonida, num único dispositivo. Pode ser assim, pode ser também em pó, né? Tem o turbo rei, que é a mesma coisa. E a maneira de fazer pode ser direto na boca ou pode ser com espaçador, que se obtém melhor resultado, porque diminui a velocidade do fluxo, diminui a possibilidade de candidíase oral. Se ele estiver usando esse medicamento ou não estiver usando, esse medicamento, que é o formoterol, 6 microgramas, mais budesonida 200, pode ser feito até de 5 minutos, no máximo de 72 microgramas de formoterol, mas nunca se chega a isso. 12 aplicações. Com 6 aplicações, em geral, a crise é abortada. E na sequência de 4 horas, até também desses casos graves, também de 4 horas, até o paciente obter. Isso aqui tem que ter, o pronto-socorro tem que ter isso. Adulto e criança tem que ter isso. Tem que ter, porque o paciente merece o melhor tratamento e não é difícil, não é caro, é fácil. Em geral, quando ele leva, esse espaçador aqui é descartável, se oferece para o paciente para ele continuar o tratamento em casa com o espaçador, quer dizer, isso é um tratamento correto, digno, que tem que ser feito da asma. E eu continuo dizendo, a asma, uma doença inflamatória crônica, que segundo a Gina, ela tem uma variabilidade enorme, está bem, daqui a pouco desaparece, inclusive o exame do pico de flow, peak flow, e a espirometria podem dar normal e o paciente precisar de ser tratado. Isso aí pode acontecer, a variabilidade é enfatizada pela Gina. E eu continuo me oferecendo, ambulatório BN16, que a gente atende os pacientes de asma e tem muito subestimação de asma grave e asma de controle difícil, que é outro tipo, é o grupo 4, né?
o STEP 4, que a diferença é que, nesse caso, os fatores desencadeantes estão presentes e não foram corrigidos, má adesão, principalmente a má adesão, contato com cigarro, com fumante passivo, pólens, que tem pouco aqui em Friburgo, né? No estado do Rio não tem muito pólen, mas tem poeira, essa poeira domiciliar, animais domésticos, então tem uma série, principalmente gato e cachorro, dentro de casa. Isso aí, separando esses descontroles, o paciente pode ficar bem. Aí ele passa a medicação a funcionar adequadamente. Então, na próxima, nós vamos fazer o final, vamos terminar o estudo da asma e das suas consequências. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. No ar, Momento Saúde, com o doutor Renato Abihamia.